Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, o 22º domingo do tempo comum, dia 1º de setembro, e assim também, como nós celebramos o mês temático, no mês de agosto, mês passado, voltado para as vocações, as diversas vocações, e esse mês, então, nós estamos entrando nesse mês temático proposto, pela Igreja do Brasil como sendo o mês da Bíblia. E o livro proposto pela Conferência dos Bispos do Brasil, para nós meditarmos no curso desse mês, que na verdade a leitura da Palavra de Deus deve ser constante em nossa vida, a leitura e a meditação da Palavra de Deus, é a primeira carta de São João. Então eu gostaria de iniciar essa reflexão homilética desse 22º domingo do tempo comum, mostrando que nós estamos entrando nesse mês da Bíblia. É uma espécie de uma sinalização que a Igreja faz aos fiéis sobre a importância de nós termos o contato direto com a Palavra de Deus. E não simplesmente lê-la no seu aspecto histórico, mas, sobretudo, tomá-la como sendo a palavra mesmo de Deus. Então, tomemos a Bíblia como sendo a palavra de Deus, e como Deus é eterno, a sua palavra não conhece por tanto tempo a antiguidade. É uma palavra que ainda se mantém permanente e presente para cada um de nós. Por isso aqui gostaria de deixar para todos os ouvintes esta referência sobre a necessidade de nós fazermos uma leitura orante da palavra de Deus a partir dessa primeira carta de São João, tão bonita, em que São João descreve Deus como sendo amor. O evangelho de hoje, desse domingo, é o de Lucas 14, 1 e 7 a 14. Aí nós temos um aspecto interessante desses embates em que Jesus terá na sua vida pública com alguns fariseus. Então Jesus entrou num sábado em casa, na casa de um fariseu notável, para uma refeição. Como é bom ver Jesus também entrando nas casas e sempre se servindo dos momentos para poder anunciar o seu reino. Então eles observavam, Jesus era observado. Só que Jesus também, como sendo filho de Deus, ele nos observa, ele nos olha. Ele consegue ter um olhar de longo alcance melhor do que o nosso. Porque muitas vezes o nosso olhar tem uma certa opacidade. Ou seja, não é um olhar clarividente. Não é um olhar que consegue ver o todo do nosso ser, da nossa existência, da nossa realidade. E está observando também como os convivas escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe então a seguinte parábola, tão conhecida por nós. Quando fores convidado às bodas, não te sentes no primeiro lugar, pois pode ser que seja convidado outra pessoa e de mais consideração do que tu, e vindo o que, portanto, te convidou, pode te dizer, cede o lugar a este. Mas Jesus, portanto, ele dá uma recomendação em um segundo momento, neste santo evangelho, nessa parábola. Ele vai dizer, mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, passa mais para cima, então serás honrado na presença de todos os convivas, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será então exaltado. Bonito ver esse gesto, um amigo meu sempre dizia, eu espero e luto para ter o último lugar no reino dos céus. Para mim já será uma causa de alegria. Mas se Deus, portanto, me conceder um lugar um pouco mais à frente, será uma honra para mim. Portanto, inspirando-se nesta passagem do Evangelho de Lucas 14, que hoje nós estamos lendo. Mas, na verdade, aqui a temática central é o tema da humildade. A Deus, portanto, agrada que a própria humanidade tenha um coração humilde, pois a humildade, então, está entre as maiores virtudes de um cristão. Nós falamos sempre que um cristão que busca a santidade, ele tem que ter sempre a sabedoria para cumprir a vontade de Deus e tem que ter sempre gestos de humildade, porque exatamente Deus só opera maravilhas em nossas vidas se nós formos humildes. Entretanto, não podemos entendê-la como sendo uma anulação do próprio indivíduo. Portanto, é importante nós observarmos esta humildade como sendo também uma atitude de sabedoria diante dos homens. Eu não posso anular aquilo que sou, mas é importante sermos educados
a esta virtude da humildade, tão exigida por Jesus hoje no Santo Evangelho. Então o Evangelho traz Jesus tratando, portanto, do tema da humildade, por meio dessa parábola que é muito bonita. Então nessa parábola o mestre ressalta aí a importância de escolhermos os últimos lugares e, sendo assim, um gesto simples e, ao mesmo tempo, um gesto humilde. Quem quer, então, ocupar nessa festa ou numa reunião, por exemplo, o primeiro lugar, sempre poderá ter algum motivo para isso. Ou seja, por quê? Porque eu sou tal coisa, né? Ocupo uma função na sociedade, na igreja, etc, etc. Então, mas nossos motivos não são necessariamente os motivos de Deus. Ele pede o contrário. Ele não fala que uma pessoa com um determinado título trabalhista ou social deva ocupar esse último lugar. Simplesmente fala do modo geral. Todos nós devemos buscar esse último lugar. Mas nossos motivos não são necessariamente os motivos de Deus, e por nossos eventuais títulos, muitas vezes sociais, culturais ou acadêmicos, há muita gente ainda que quer, portanto, nos dar no lugar de maior honra. Nós sabemos disso. Mas eu sempre lembro o que um pregador de retiro dizia, que nós não entramos no céu com títulos. Nós entramos por aquilo que nós fizemos, pela caridade que realizamos e pela humildade, o modo humilde como nós vivemos, portanto, a nossa fé. Então Deus, porém, ele não mede assim como nós muitas vezes medimos. Tal pessoa que tem um título social, cultural, acadêmico, etc., ou político, que deva necessariamente ocupar os primeiros lugares, né? Sempre lembramos que a lógica dos homens é muito diferente da lógica de Deus. Então, para Deus é importante nós nos humilharmos para sermos exaltados. Por isso ele conclui esse evangelho de hoje, né, de Lucas 14, com essa exortação muito importante. Há poucos domingos, no mês de agosto, nós celebramos a solenidade da Assunção de Maria. Então nós ouvimos muito bem desse encontro de Maria com Isabel, né? Ela é chamada a serva humilde do Senhor. É escrava, né? Serva. Portanto, é importante nós nos espelharmos também, como eu sempre falo, que as duas maiores maravilhas que Deus realizou no mundo foi através de duas mulheres humildes. A primeira, Isabel, de onde nasce o maior homem nascido de mulher, dito pelo próprio Cristo. E depois, a mãe do próprio Deus, a mãe de Jesus, tornando-se, portanto, a mãe de Deus, Maria Santíssima, essa serva humilde do Senhor. Então, muitas vezes nós queremos ter essa auréola de glória, de fama e de poder. Então, essa é a nossa lógica, muitas vezes. Nesse sentido, também, a própria segunda afirmação do Evangelho de hoje ela é grandiosa, nos orienta muito. Por isso que Jesus vai dizer, se deres uma festa, não convides, então, aqueles que te poderão retribuir e convidar-te, portanto, também pelo fato de você ter feito esse convite. Então, Jesus quer dizer, convida os que não terão condições de te recompensar por aquilo que fizeste. Então, a minha recompensa será unicamente Deus, né? Então, é muito interessante observar que esse critério que Jesus, portanto, utiliza, né? Nós queremos as últimas coisas e assim ganharmos as primeiras. Se nós quisermos as primeiras, devemos querer as últimas coisas. A minha recompensa será sempre Deus. Ele é a maior recompensa de cada um de nós. Então, quando a gente dá essa imagem de oferecer alguma coisa a essas pessoas mais desvalidas, que não tem como nos retribuir, essa imagem que Jesus dá é a imagem de um banquete da caridade. O que significa esse banquete da caridade? É o amor desinteressado que nós devemos ter, como também Deus tem por nós. Deus não tem interesse nenhum por nós a não ser amar. Ele é um amor que só quer amar e só sabe amar. Então, aí essa imagem, né, de um amor despojado, oferecer alguma coisa, que na verdade é o amor de Deus que está em nós, a essas pessoas que não têm condição de nos retribuir. Mas é um prazer enorme ver também a face de Cristo em cada uma delas. Então este é o grande exame de consciência para o qual Jesus hoje nos convida, né, pelo seu Santo Evangelho. Podemos fazer essa pergunta, né? Esperam em Deus? Eu estou esperando alguma coisa simplesmente em Deus? Ou busco ainda outras satisfações humanas? Então, glória, poder, honraria diante dos homens e do mundo. E podemos encerrar essa reflexão com uma pergunta pertinente, que não devemos fugir dela, mas é muito forte, mas muito necessária e real,
O que nos custa tanto, ou por que nos custa tanto ser humildes? E como nós estamos entendendo esta humildade, né? Então, que a partir do Evangelho de hoje, possamos aprender de Jesus o sentido da humildade, para assim também, quando tivermos um encontro com Ele, Ele nos conceder um lugar neste banquete último e definitivo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.